A dor estava lá e eu utilizava a cocaína para esquecer. Eu utilizava a medicação para dormir. A minha vida era essa. Por que as pessoas usam drogas? Porque é gostoso, elas se sentem bem, elas buscam esse prazer, ou para evitar o desprazer da falta da droga. Depois que eu tomei 540 comprimidos, eu forçava, levantava a cabeça e perdia a força do braço e batia a cabeça no chão. Eu não conseguia gritar. O que é overdose? É um uso a mais, excessivo. Ela quer mais prazer, mais rápido e ela chega próximo à morte. Ela entra num coma. Se a minha irmã não tivesse aparecido, não sei como, eu tinha morrido. Darty, o que caracteriza uma overdose? Overdose é quando uma pessoa utiliza uma substância psicoativa, uma droga, numa quantidade que coloca em risco a vida dela, ou seja, é algo próximo de uma dose letal. Quais as drogas mais comuns no Brasil que podem levar a pessoa à overdose? No Brasil, além do álcool, frequentemente tem muitas mortes por uso de estimulantes, sobretudo cocaína. Hoje em dia, infarto do miocárdio em jovem, até prova em contrário, tem um estimulante associado. Álcool, crack, cocaína. Mas veja, tem muitos remédios utilizados para depressão, ansiedade, que as pessoas podem fazer um mau uso e ter overdose, não? Quais são os mais comuns e os mais perigosos? Metade dos pacientes que nós recebemos no pronto atendimento do Sírio-Libanês, metade, são pessoas que usaram alguma droga prescrita. Nós ouvimos um enfermeiro viciado em cocaína e medicamentos. Na primeira overdose, ele diz ter tomado 540 comprimidos de ansiolíticos, anticonvulsivantes e antipsicóticos, além da cocaína. Como é que é possível ter sobrevivido? Olha, é inacreditável que esse indivíduo tenha sobrevivido. Essa quantidade é enorme. O que a gente observa é pessoas que estão acostumadas a tomar grandes quantidades, elas vão desenvolvendo uma resistência àquilo. Me conta, Rodrigo, você é um ex-dependente químico? Ex-dependente químico. É possível falar assim no passado, ex-dependente químico? Com certeza. Com certeza. Eu não nasci dependente químico. Me tornei dependente químico e deixei de ser dependente químico. Eu tive o meu primeiro contato com cocaína, com um colega da escola. Comecei a faculdade e eu trabalhava todas as noites. E algumas vezes eu ficava 2 dias sem dormir, eu precisava fazer uma prova e eu recorria à droga. Falei assim, eu vou ficar mais acordado, mais ligadão, porque algumas drogas te deixam o teu pensamento lógico muito mais rápido, né? E eu trabalhava à noite. Então, eu ficava muito tempo sem dormir. Quando me dava a hora de eu ir trabalhar, eu falava assim, eu vou precisar usar uma determinada quantidade para eu conseguir ficar acordado durante a noite. De cocaína? De cocaína. Conseguia trabalhar, mas não trabalhava bem. Estava doente. Quando as minhas colegas, elas perceberam, olha, o Rodrigo não tá legal. Elas ligaram para o meu cunhado e falaram, olha, a gente tem um psiquiatra aqui no hospital muito bom, que atende a maioria das pessoas que têm problema com depressão. Ele me levou no psiquiatra e ele me afastou de início por 6 meses. Ele falou, Rodrigo, você está num surto depressivo, eu vou te passar alguns medicamentos para ver como é que você vai ficar. Beleza, peguei as receitas, eu saía na rua e eu falava assim, eu não tô com depressão, eu não vou tomar isso não vou tomar. Eu tinha uma renda e essa renda eu passei a utilizar com cocaína. Eu pegava os medicamentos ansiolíticos e quando eu usava a droga com eles, eu percebia que o barato, o bem-estar da droga, ele ficava mais evidente, o mal-estar que a droga me causava, ele diminuía.
A pessoa está desesperada, não sabe bem como fazer, ela vai tomar alguma coisa, ela quer ou chamar atenção, às vezes, para a família, para o parceiro, para a parceira, para falar, olha, se você não olhar para mim, se você não cuidar de mim, eu vou morrer e você vai ser o culpado, você vai ser a culpada. Casos graves, porque não é dessa forma que a gente resolve. Segundo, pessoas que vão ter uma overdose, mas não têm o objetivo de se matar. Não, mas aí não é um suicídio, é? Ele tomou a droga a mais e se matou. Nós chamamos isso de suicídio. Em alguns casos, a overdose é deliberada. Tá? Eu diria que por volta de 20% dos casos. Mas a grande maioria, 80%, não. É uma coisa acidental. A pessoa mediu errado, não calculou bem a quantidade que ela ia usar. Então, quer dizer, 80% das overdoses, a pessoa não tenta o suicídio. É simplesmente uma consequência por erro de dose, vai. Exagerou. O meu maior desejo é ver você, meu filho, em paz. Geralmente a dependência química é associada a algum outro problema psíquico, sendo que, na maior parte das vezes, o principal problema psíquico associado à dependência química é a depressão. 45% dos dependentes químicos têm um quadro depressivo grave. Isso é importante por quê? Porque não adianta você tirar a droga desse indivíduo e não identificar o que está por trás. Se você identifica que é depressão, você tem que tratar aquela depressão. 6 horas da manhã, eu pegava tudo que eu tinha de dinheiro, que geralmente eu comprava 30 poções, 30 gramas de cocaína. Por dia? Por dia. Os meus colegas na clínica, eu fiquei internado 10 vezes, os meus colegas falavam assim, você é mentiroso, como é que você conseguia usar tudo isso de droga? Se eu passasse mal com a utilização da cocaína, se o meu coração batesse muito rápido, eu sabia qual era o medicamento que eu utilizava para deixar os meus batimentos cardíacos normais. A gente vê que ele mistura vários tipos, várias classes de fármacos. E essa mistura acarreta numa que a gente chama de interação medicamentosa. Então, os fármacos, eles começam a competir, por exemplo, pelas enzimas que vão os metabolizar. Então, existe uma competição aí. Então, quem vai ganhar? Aquele que tem mais afinidade, por exemplo, pela enzima que vai metabolizar esses fármacos. Os fármacos vão competir também pela ligação às proteínas que estão no sangue, que são as proteínas plasmáticas. Aquele fármaco que tiver maior afinidade pela proteína plasmática, ele fica resgatado. Então, você vê aí interações medicamentosas que podem favorecer também a overdose. Meu marido foi fazer uma visita para ele, que ele era casado e a gente não sabia que estava em separação do que estava acontecendo com ele. Aumenta a comida, que ele vai ir para comer com a gente, para jantar com a gente. E eu me alegrei, porque é um irmão que eu amo muito, Eu perdi a noção de dia e noite, preciso ou não dormir, porque eu ficava 5, 6, 7 dias usando droga direto. Aí eu falava assim, não tô mais sentindo o efeito, não tô mais sentindo o barato, eu vou dormir um pouco. Aí eu tomava 4 de um, 4 de outro e 4 de outro. Aí eu deitava, aí eu contava, não dormi. Tomava mais 4, aí, não dormi. Aí ia tomando, e eu perdi a noção. Quando eu tive a minha overdose, eu não estava com a intenção de matar eles. As pessoas achavam assim, ele tentou suicídio. Não tentei suicídio, eu estava tentando dormir. Eu estava na igreja. É como se eu estivesse sentindo uma falta, dentro de mim. E eu percebi que eu precisava, só vinha ele, o Rodrigo, e eu não entendia muito bem. Aí eu peguei e falei, nossa, não tô me sentindo bem. E fui para casa. Aí eu cheguei, deixei minha bolsa em cima do sofá e subi. Quando eu subi, ele estava tendo crise de overdose.
Depois que eu tomei 540 comprimidos, eu tentei levantar para ir ao banheiro e levantei e caí no chão. O pouco que eu lembro é que eu estava tão dopado, eu forçava, levantava a cabeça e perdia a força do braço e batia a cabeça no chão. E eu não conseguia gritar. Se a minha irmã não tivesse aparecido, não sei como ela teve aquele estalo de sair de onde ela estava para ir me ver, eu tinha morrido. Com certeza eu tinha morrido. E nesse dia meu marido estava com uma crise de ciático, não conseguia pegar peso. Eu falava, meu Deus, como é que eu vou fazer? Pensa num homem forte, gordo, né? E eu falei assim, meu Deus, me dá força. Aí eu consegui pegar ele, coloquei nas minhas costas, desci aquelas escadas, colocamos ele no carro e levamos para o hospital. Aí lá o médico falou que se tivesse demorado um pouquinho mais, a gente não conseguiria mais ter ele com vida, sabe? E de lá do hospital mesmo, foi a próxima internação. O que aconteceu com o Rodrigo é que ele tomou uma quantidade absurda de fármacos, dentre eles os benzodiazepínicos, né, que em qualquer pessoa que não está acostumada com esse uso repetido, né, o uso constante, crônico desse fármaco, morreria. Eu sou a favor da internação para aqueles pacientes que não conseguem parar de usar droga e querem parar de usar droga. A compulsão, a vontade, o ambiente onde eles estão é tão forte, é tão mais forte, que a única saída não milagrosa é uma internação. Nós estamos no equipamento novo da prefeitura, equipamento híbrido, que tem saúde e assistência social juntos, chamado Serviço Integrado de Acolhida Terapêutica, SIAT. O que é isso? SIAT é uma solução para que nós possamos cuidar do tema drogas, Cracolândia, uma porta de saída para que a gente possa resolver esse assunto na comunidade. Isso aqui são quartos? São quartos onde as pessoas podem ficar aqui. Moram aqui, não? Não. As pessoas têm dormitório, a refeição, um espaço de acolhida, enfim, é um espaço para estarem. Enquanto elas estão aqui, elas participam de atividades e de atendimentos que vão na direção de uma reflexão sobre sua situação e que possibilidades elas podem ter para além, né, justamente para sair dessa situação de vulnerabilidade. Que é aberto, elas não estão internadas, elas podem entrar e sair a hora que elas quiserem. Se elas não quiserem continuar, também elas podem sair. Aliás, muitos saem e depois acabam solicitando o retorno, outros não, isso vai de cada um. E qual é o índice de adesão? Quando nós inauguramos, ficou lotado. A procura é enorme, é enorme. O problema é que nós estamos diante de uma doença crônica, Calil, onde a recaída faz parte do quadro clínico. Onde as pessoas tentam ficar em abstinência e não conseguem. Por isso que algumas vezes nós precisamos de uma internação. A internação é um período pequeno, em geral 4 semanas, que vai dar a oportunidade para o paciente identificar que ele consegue ficar sem a droga. Muitos não sabem que conseguem ficar. Nós precisamos de mais ou menos uns 15 dias para fazer o que nós chamamos de uma desintoxicação fisiológica do corpo. É nessa hora que a gente consegue fazer a identificação de um quadro de depressão, de ansiedade, uma bipolaridade, alguma razão que está levando o paciente a usar droga. Qual é a tua opinião em relação à internação em clínicas de reabilitação? Olha, eu interno alguns pacientes meus quando eles estão dependentes, mas não é por causa da dependência, é porque existe, além da dependência, algum outro problema psiquiátrico grave que justifica aquela internação. Em geral, é risco suicida, ou quando o indivíduo está completamente fora da realidade, ele está com um quadro psicótico.
Tirando essas situações extremas, a gente prefere o tratamento ambulatorial. Por quê? Porque os estudos mostram que a eficácia é igual, às vezes até um pouco maior do tratamento ambulatorial, justificado da seguinte forma: você se internado numa instituição sem acesso à droga, é fácil você ficar sem usar droga. Na hora que você tem alta, volta para sua vida normal, volta para os seus problemas, é aí que você recai. Então, os estudos mostram taxas de recaídas da ordem de 90%. Quando um serviço ambulatorial tem taxas de recaídas muito menores. Uma jovem mulher tendo sido usada por agentes do tráfico internacional, engoliu diversos dispositivos para traficar cocaína internacionalmente. Um desses dispositivos havia se rompido e ela estava internada em caso extremamente grave. Obviamente, existem, dependendo da overdose da droga, existem antídotos. Sim, sobretudo para o álcool, a gente consegue. Para os calmantes, existem o flumazenil, que é usado. Para os derivados de ópio. E para a cocaína? Para a cocaína não existe. Não existe um antídoto? Existem vários estudos no mundo tentando desenvolver um antídoto para o indivíduo que está com uma dose exagerada no organismo. Alguns estão começando a chegar a alguns resultados interessantes. Nós estamos aqui no laboratório de pesquisa dentro do Parque Tecnológico da Universidade Federal de Goiás. Esse é o laboratório de pesquisa que abriga o meu grupo de pesquisa, onde nós fazemos todas as nossas atividades de ciência, tecnologia, inovação. Nosso enfoque é tecnologia farmacêutica e nanotecnologia, também com aplicação às ciências farmacêuticas e nanomedicamentos. A nanopartícula que nós desenvolvemos, ela age conseguindo capturar a droga que está solúvel no sangue e fazendo com que a droga entre para o interior. Existe uma pequena cavidade no interior dessa nanopartícula. A droga é capaz de atravessar a membrana da partícula, chega no seu interior, ali ela sofre uma pequena modificação química e ela não consegue mais sair. Então, com isso, nós aprisionamos uma quantidade excessiva de droga que estaria circulando no sangue, com capacidade de exercer seus efeitos tóxicos tanto no sistema circulatório, no coração, quanto no cérebro, mas estando aprisionada, ela não consegue fazer isso. Logo após a divulgação dos resultados que nós obtivemos, eu fui procurada por um profissional que hoje trabalha na Polícia Federal de um grande aeroporto aqui do Brasil, me perguntando se nós tínhamos esse medicamento já disponível para uso clínico e relatando o caso de uma jovem mulher que foi identificada no aeroporto tendo sido usada por agentes do tráfico internacional e ela engoliu diversos dispositivos para traficar cocaína internacionalmente. Um desses dispositivos havia se rompido e ela estava internada em caso extremamente grave. E ele perguntou se seria possível a gente fornecer alguma amostra para que ela pudesse usar. Tinha 2 crianças pequenas. Alguns dias depois ele me avisou que infelizmente ela não sobreviveu. O teste em seres humanos, ele precisa, antes de mais nada, da aprovação pelo órgão regulatório, que é a Anvisa, aqui no Brasil.
E para isso é necessário que a produção do medicamento para o uso em seres humanos seja feito no ambiente da indústria farmacêutica já. Uma pessoa que é usada pelo tráfico e que corre risco de vida para conseguir algo desse tipo, isso precisa ser olhado, isso é uma questão de saúde pública. O Brasil hoje é o segundo maior usuário de cocaína no mundo. As mortes por overdose, por drogas de abuso, incluindo cocaína, cresceram cerca de 80% ao longo dos últimos 5 anos. Aqui é o lugar mais especial da minha vida. Porque é o lugar que me devolveu a vida. É aqui onde eu fui resgatado do vício das drogas, da escravidão. Aqui é onde eu fui liberto, como diz o nome, né? Projeto Luz que Liberta. Aqui eu encontrei liberdade. 16 anos da minha vida. Eu consumi durante 16 anos da minha vida. O crack, ele me jogou na lama em pouco tempo. Em 3 anos de uso de crack, eu afundei totalmente a ponto de perder a dignidade, de se excluir da sociedade por completo, de entrar num mundo obscuro mesmo. Tive overdose 2 vezes no uso do crack, 2 overdoses intensas, né, onde eu achei que ia perder minha vida. Fiquei lá durante horas e horas, passando mal, pressão baixa, desidratado e achando de fato que ia morrer depois de ter passado 1, 2 noites inteiras sem dormir usando crack. Crack e cocaína. Qual a diferença entre crack e cocaína? Porque eu sou leigo no assunto. É a mesmíssima coisa. Crack e cocaína é a mesmíssima coisa. Só que o crack é uma droga que é uma cocaína mais Qual é a potente. droga que tem ali? É cocaína. A mesma substância que é cheirada, ela é fumada em pedras. Quando a pessoa fuma, pela combustão faz o barulho crack, 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 daí que vem o nome crack. Né? E ela é mais potente, mais rápida. É uma coisa assim, muito mais forte. O efeito do crack acontece em volta de segundos, enquanto que o efeito da cocaína em pó acontece por volta de minutos. A pior foi eu estar na casa de um colega de uso e a gente começou a usar na parte da manhã, usou o dia inteiro, passamos a noite usando crack, até o momento que eu passei bastante mal, não conseguia ficar em pé, fiquei lá estirado no chão. Esse colega ficou desesperado, queria chamar ajuda, mas eu não queria que minha família me visse daquela forma, até porque minha família até então sabia que eu tinha uso de maconha, álcool, mas eu nem imaginava que eu usava crack. E de fato eu achei que naquele momento eu ia perder minha vida. O crack, ele induz um efeito psicoestimulante. Esse efeito psicoestimulante pode induzir, por exemplo, em doses altas, uma psicose, que é a psicose cocaínica, né? Então, ele tem delírios, alucinações. Isso no sistema nervoso central, então isso no encéfalo. Os efeitos sistêmicos, que são os efeitos periféricos, estão muito relacionados com hipertermia e também com vasoconstrição. Uma overdose de cocaína pode induzir, por exemplo, um infarto do miocárdio. Como é uma droga muito vasoconstritora, pode levar a um derrame. Então, esses efeitos, né, eles são muito típicos, por exemplo, numa overdose. Um certo dia, roubei um celular do meu próprio irmão e troquei por uma pedra de crack.
E diante disso gerou um conflito, né? E um outro irmão meu me abordou, me falou palavras duras e eu precisava ouvir aquilo porque eu estava totalmente cego, eu não conseguia ver, não tinha noção do que eu estava fazendo. E diante dessa discussão com meu irmão, surgiu a oportunidade de eu pedir ajuda. Mesmo vivendo nessa situação, eu não me via como um viciado, eu não me via como um dependente químico, eu vivia um auto-engano. Eu sempre digo que por detrás de todo dependente químico existe uma criança ferida, existe uma história de traumas. A minha não era diferente, então eu tive uma criação muito rígida e que muitas vezes fez com que eu entrasse em conflito comigo mesmo, em conflito com o meu pai. Talvez por conta disso eu tenha migrado para o álcool. Só procura a droga, o álcool, só se torna um dependente químico quem está fugindo de algo e às vezes fugindo de si mesmo, quem não consegue lidar com a sua dor, lidar com as suas perdas, lidar com a sua dificuldade. Ninguém se torna um dependente químico por acaso, sempre existe uma razão para isso. Eu sempre gostei muito de psicologia, eu sou analista junguiano, e foi a análise junguiana que me levou para a psiquiatria. E dentro da psiquiatria, eu percebi que a minha relação com os dependentes químicos, eu gostava muito daquilo. Foi justamente numa época que uma cidade do tamanho de São Paulo não tinha um serviço gratuito para tratamento de dependentes de drogas ilícitas. E foi daí que eu montei o PROAD dentro da Escola Paulista de Medicina, e a gente está lá há mais de 30 anos, a gente atende mais de 500 dependentes químicos por mês. Olha, eu trabalho há 43 anos nesse campo. Eu nunca vi um único paciente que tendo uma dependência grave, forte, intensa, alguém que se recuperasse usando as drogas. Mas eu vi várias vezes as pessoas que se recuperaram tremendamente, de forma espetacular, quando para com qualquer uso de drogas, inclusive com álcool, mesmo não sendo dependentes do álcool. O tratamento da dependência química, hoje em dia a gente sabe que um modelo pronto não existe, não funciona. O melhor tratamento para mim, se eu me tornar dependente químico, não vai ser o melhor tratamento para você, se você se tornar dependente químico. Uma grande gama de fatores biológicos, psicológicos, de personalidade, situação sociocultural, socioeconômica, tudo isso vai impactar e vai modular a forma de você desenvolver um comportamento que no fim é o que a gente chama de dependência química. Então, a gente precisa identificar em cada dependente químico quais são os fatores que levaram ele a sair de um padrão de uso recreacional e se tornar um dependente que usa descontroladamente uma droga. Essas doenças crônicas, você tem que estar atento o tempo todo. Você não pode relaxar. Na hora que você relaxa, ela vem e pica você, de forma sorrateira, de forma individual. Fiz o tratamento de 7 meses, concluí meu tratamento. Depois fiquei mais um período como voluntário, fiquei uns 2 meses como voluntário. Fui contratado aqui, né? Passei a trabalhar aqui na comunidade terapêutica. E aqui eu fiquei 3 anos e meio, morando aqui, cuidando de outros dependentes químicos, mas também cuidando da minha ressocialização, cuidando das coisas que tinham ficado para trás na minha vida, que tinham se perdido, retomada da minha dignidade, da minha autoestima, saber que eu poderia voltar a uma vida normal. Um dia anterior da minha internação, estava eu e o psicólogo Antônio Chaves. Ele me chamou e falou assim: "E aí, como é que vai ser? Você está de alta amanhã?" Eu virei para ele e falei assim: "Você quer a verdade ou quer a mentira?" Ele falou: "Pô, cara, fala a verdade." Eu falei assim: a verdade é que se em 2 semanas eu não estiver morto lá fora, eu tô aqui de volta.
nosso serviço foi o serviço pioneiro no Brasil a trabalhar com redução de danos. Que seria o quê? A gente pegar essa população que usa drogas e que não consegue parar de usar drogas e ensinar essa população a usar da forma menos prejudicial possível. Algumas pessoas acreditam bastante nesse modelo. Eu acredito que a melhor política para quem tem uma dependência forte da droga é a abstinência. Quem gosta da redução de danos não pensa dessa forma. Você conhece o Dr. Arthur? Conheço, o Arthur trabalha comigo, já trabalhou comigo várias vezes, a gente é da mesma área, somos amigos, estamos há mais de 30 anos trabalhando com tratamento de dependentes químicos, é uma pessoa bastante próxima. Dr. Dartil Xavier é o meu contraponto numa outra instituição, chamada Escola Paulista de Medicina. Nós somos formados no mesmo ano, escolhemos a mesma área, dependências químicas. Ele sempre foi para um lado mais francês, né? Então ele foi fazer o seu pós-doutorado na França, e eu escolhi um lado mais norte-americano, eu fui fazer na Johns Hopkins. Vocês têm visões diferentes sobre a questão? Em muitos aspectos, não. Em alguns, sim. Ele vê a dependência química como um sintoma de algo que não deu certo na vida do indivíduo, né? Enquanto que o modelo americano centra mais na questão da droga em si, tipo, a droga faz o drogado, né? O modelo europeu, não. É assim, se o indivíduo está abusando de uma substância, seja ela lícita ou ilícita, é porque algo não vai bem, ou ele está deprimido, ou ele está ansioso, ou seja, é sintoma de algo maior. E é claro que muda um pouco as estratégias. Em alguns aspectos, por exemplo, o Arthur e eu, a gente receita os mesmos remédios para os nossos pacientes, né? Mas a maneira de compreender e, às vezes, de orientar certas situações é um pouco diferente. Ele, eu acho que é muito mais flexível e muito mais amoroso, leve que eu, em várias posturas em relação às drogas. Eu encaminho para ele vários pacientes. E eu sou mais rígido, mais duro, mais inflexível no assunto drogas. Ele me encaminha também vários pacientes. Eu pego os casos difíceis, os casos crônicos, os casos complicados, com pouca chance de sucesso. Eu gosto do desafio. Eu faço esporte. Eu faço um esporte chamado Ironman. Você tem que nadar 3.800 metros, pedalar 180 quilômetros e correr por 42 quilômetros, em condições adversas. Eu gosto do desafio. Isso daqui é um desafio. O exercício protege contra o vício, não? Você diminui o risco de doenças, ele protege contra a droga? Ele protege contra a droga porque ele produz uma substância, um hormônio chamado endorfina, que é um prazer, é como se fosse a droga. Eu tinha 6 anos de idade quando eu comecei a estudar piano e eu já me apaixonei desde criança, eu era muito grudado no piano, o piano foi muito importante. Depois, na adolescência, obviamente, a gente se abre mais para o mundo exterior, para outros interesses, mas eu não larguei o piano. E eu tive uma dúvida, o que eu faço? Afinal, eu termino medicina e me torno médico ou me torno músico, pianista? Eu terminei a medicina, fiz a especialização, mas daí eu comecei a tentar uma carreira de músico internacional, inclusive. Tocava bastante no Brasil, tocava bastante fora, cheguei a tocar na Europa com orquestra e foi muito gratificante do ponto de vista profissional, eu gostava muito, né? Mas o problema é que a música era muito difícil, era muito árduo do ponto de vista, inclusive, financeiro, né? E isso pesou um pouco nessa dúvida minha, nessa dualidade. Embora eu gostasse muito de medicina e mais ainda de psiquiatria. Quando você é dependente de uma droga, você é chamado pelo profissional de saúde, no caso eu, né, pelo médico, a largar aquela droga. E você pede para o paciente, para o dependente, largar algo que lhe dá muito prazer.
Então, o que eu sempre falo é, você não pode tirar algo que de alguma forma lhe dá muito prazer e não pôr nada no lugar, vai ficar um buraco. A gente sabe que o esporte é algo que combina muito bem, existe uma produção de endorfinas no cérebro, e a gente sabe que qualquer atividade prazerosa também tem esse efeito, né? E os hobbies, a arte pode propiciar isso, a música. Um dia anterior da minha internação, estava eu e o psicólogo Antônio Chaves. O Chaves, ele me chamou e falou assim: "E aí, como é que vai ser? Você tá de alta amanhã?" Eu virei para ele e falei assim: "Você quer a verdade ou quer a mentira?" Ele falou: "Pô, cara, fala a verdade." Eu falei assim: "A verdade é que se em 2 semanas eu não estiver morto lá fora, eu tô aqui de volta." Ele começou a mexer numa caneta e ele falou assim: "Sabe, Rodrigo, tem coisas que acontecem na nossa vida que alteram toda a nossa perspectiva." E essa frase ficou na minha cabeça. Eu saí para fora da casa, olhei para cima e falei assim: "Deus, eu nunca fui isso aqui. Nunca fui isso." Voltei, deitei no colchão e comecei a chorar copiosamente. Deus, ele conseguiu fazer uma grande transformação na minha vida. Tudo que eu podia fazer para eu retornar ao meu trabalho bem, eu fiz. É importante para qualquer ser humano nós termos as chamadas trilhas alternativas. O que é isso? Diminuir o estresse no dia a dia. Praticar um esporte, ter um hobby, ter qualquer atividade fora da sua rotina. Como? Aderindo ao tratamento, pedindo ajuda da família para diminuir o estresse e auxiliar no tratamento. A dependência já aconteceu. Então, olha, eu fracassei porque eu sou um dependente? Não. Mas eu vou fracassar se eu não aceitar o tratamento. O que mais, Arthur? Prazer falar com você, Roberto. Prazer todo meu. A gente se vê de vez em quando, né? Você vai levar ele para pedalar? Imagine, querido. Pedalar o quê? Não, Eu vi a sua entrevista lá com o Carlos, do Covid, no finalzinho. Ah, sim. Onde ele pede para você fazer o mínimo de exercício. Mas eu faço, estou andando, vindo do carro para cá. É muito comum o câncer no país. Então, a incidência do câncer de intestino grosso cresceu muito nos últimos tempos. 2 milhões de casos novos por ano. No Brasil, é o segundo câncer em mulher, depois do de mama, e o segundo em homem, depois do de próstata. Existe um comitê norte-americano que faz uma avaliação periódica de recomendações de prevenção. A mudança que veio esse ano foi consolidar a idade de 45 anos para início da prevenção. Hoje nós sabemos que aproximadamente 10% de todos os casos de câncer de intestino, câncer coloretal, podem ser hereditários. O grande avanço na maior parte dos centros e até no SUS foi a possibilidade de fazer um exame adicional e a gente encontra um indício da hereditariedade. Eu costumo dizer para meus clientes, olha, já que você teve que ter um câncer na vida, você pegou um bom câncer. Porque o câncer de intestino é um câncer camarada, desde que ele seja diagnosticado precocemente.